Seja bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos fazer a reflexão da palavra que está no livro de Timóteo, capítulo 4. Tudo o que Deus criou é bom. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé para dar atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada a ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão a abstinência de certos alimentos, embora Deus tenha criado essas coisas para serem recebidas com ação de graças por aqueles que têm fé e conhecem a verdade. De fato, tudo o que Deus criou é bom, e nada é desprezível se tomado como ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém. Hoje a palavra de Deus, ela fala a respeito de renegarmos a nossa fé, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Acho que essa palavra ela está muito atual, tem falado muito com o tempo que vivemos. Então, assim, quantas pessoas, né, não têm criado suas próprias doutrinas, criado os seus próprios evangelhos, né, a sua própria maneira de interpretar aquilo que Cristo deixou, de maneira que seja favorável a alguma circunstância, né? Então, esses sedutores de doutrinas demoníacas, como a palavra vem falado, já há alguns anos eles estão aí na atividade, né? Cada dia que passa, o povo de Deus está mais confuso, está mais disperso, está menos consciente da vontade do Pai, né? Então, quanto mais longe a gente estiver dessa verdade, né, mais distante nós estamos da nossa salvação. E muitas vezes o que essas pessoas fazem? Elas vendem uma ideia sedutora realmente de que o reino de Deus ele está recheado de riquezas, ele está recheado de ouro, que nessa vida a gente não tem que se contentar em ser pobre, nós temos que ser ricos, né? Eu vejo muitas pregações nessa linha, né? De que nós não temos que nos conformar de ser pobres, né? Acontece que Jesus, ele fala muito claramente no evangelho dele. O reino dele não é desse mundo. Então, nós não estamos atrás de riqueza. As pessoas que estão em busca de riqueza nessa terra, que querem ficar milionárias, que querem ter muita prosperidade, querem fazer sua montanha de dinheiro para fazer que nem o tio Patinhas, o seu cofre, essas pessoas elas estão realmente vivendo um evangelho que não é esse evangelho aqui de Jesus Cristo, né? Esse evangelho de Jesus, ele é muito claro nesse sentido, quando ele fala que a gente tem que se desapegar das questões materiais, né? Porque a promessa não é para a matéria, a promessa de Deus é para o nosso espírito. Então, essa morada de Deus não é aqui. E o que essas pessoas que têm o domínio da palavra, porque muitas pessoas têm uma ótima oratória, elas são sedutoras, elas envolvem, e aí aquelas pessoas que realmente não têm o hábito de fazer a leitura da palavra de Deus, elas vão só escutando aquilo por tabela, né? Vou absorvendo algumas informações por tabela, eu não sei de fato qual que é o contexto, mas aquilo me parece agradável demais aos ouvidos. Então, assim, é algo que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que realmente eu vou ficar bem, que eu vou ficar rico e que eu vou ter tudo aquilo que eu sempre sonhei, né? Se eu seguir uma formulazinha mágica que aí cada um lá, conforme a sua doutrina, vai te ensinar. Mas a palavra de Deus, ela é muito pé no chão, né? Então, assim, Cristo, ele era muito pé no chão, né? Então, é por isso que é difícil a gente seguir o evangelho, né? Porque aquilo que Cristo pede é desprendimento realmente. A gente tem que se desprender de coisas que para o ser humano são essenciais. A gente considera que é essencial, né? Então, ter uma boa casa é essencial, ter um ótimo carro é essencial, ter êxito, né, destaque profissional, status, isso tudo me traz um retorno muito satisfatório. Eu não quero perder isso, né? Só que isso está conflitando com a palavra de Jesus, né? Tá tendo um conflito ali de interesses mesmo. Então, para eu poder ir nesse caminho, né, que é o caminho que Cristo vem ensinando, que é o caminho da humildade, da simplicidade, da generosidade, para eu seguir esse caminho, eu preciso entender que tem algumas coisas que realmente não são para mim, né? E, inclusive, há uma passagem da Bíblia que é dito isso, né? Não viva só em função do dinheiro, né? Fique feliz com aquilo que você tem, né? Aceite aquilo que você tem e fique feliz. Mas isso, assim, para algumas pessoas, para
para alguns pregadores, isso pode remeter o quê? Que isso daí é um conformismo que nós não temos que aceitar, né? E de fato, nós não temos que procrastinar, nós não temos que ficar ali sempre com a cabeça baixa, se conformando com tudo. Porém, a gente tem que ter clareza que aquilo que a gente está buscando não é a riqueza material. Nós estamos trabalhando o nosso espírito, cuidando da nossa alma, para que ela sim tenha uma morada eterna. Então aqui a palavra ela vem avisar, vem anunciar, né? Para a gente ter muito cuidado com essas pessoas que são homens hipócritas e mentirosos, né? E aqui olha que palavra, que frase assim forte, né? A própria consciência deles está como que marcada a ferro quente. Então eles estão completamente convictos de que o que eles estão fazendo é a coisa certa. Muitos especialistas dizem isso, né? Que se você se convencer de uma mentira, aquela mentira vai se tornar sua grande verdade. Aquilo para você vai ser uma verdade absoluta. Essa frase ela quer dizer exatamente isso. Eles estão tão convencidos de que eles são bons, de que eles estão levando as pessoas para o caminho de Deus, que elas acreditam de fato nisso. Mas a gente tem que observar os frutos, né? Cristo fala muito sobre isso. Observa os frutos que dá a árvore. Se a árvore dá bons frutos, a árvore ela está saudável. Então não é tão difícil assim a gente perceber se está sendo enganado ou não, né? A gente tem que observar quais são os frutos, né? Observar as atitudes dessa pessoa, como ela está conduzindo a nossa fé, né? Como que ela está, para que caminho que eu estou indo, né? E, enfim, observar realmente se a gente não está sendo manipulado. E mais adiante vai falando aqui, né? Que vai chegar um tempo que haverá até proibição de casamento, que as pessoas vão começar a falar para você se abster de certos alimentos, né? Olha, não coma isso que faz mal, olha, não coma aquilo porque faz mal, né? E é recorrente a gente ver movimentos nesse sentido, né? Olha, a carne faz mal, olha, vamos ser agora vegetarianos, vamos ser agora veganos, não sei, umas modas que aparecem que é difícil até de acompanhar as tendências. Só que a palavra ela vem ser muito clara. Tudo que Deus criou, todas as coisas que Ele fez desde o início, que está lá em Gênesis, toda a criação, de animais, de plantas, de vegetais, tudo que Deus fez é bom. Nada é desprezível. E a palavra encerra falando, se for tomado como ação de graças. Tudo aquilo que Deus trouxe para o nosso bem, para o nosso alimento, para a nossa existência, para a gente conseguir sobreviver, tudo isso é bom. Desde que a gente faça bom uso disso, né? Desde que a gente não faça de uma maneira, digamos que não respeite, que não valorize aquilo que foi proporcionado a nós. Então, a gente não pode fazer extravagância, né? Com as coisas que a gente tem. Então, o alimento ele é sagrado, o momento da refeição é sagrado. O desperdício de comida é uma coisa muito errada. Milhares de pessoas estão passando fome. Então, nesse sentido, a palavra vem dizer que a gente tem que aceitar, porque tudo é bom, mas a gente tem que ter essa consciência de que aquilo que Deus proporcionou para minha casa tem que ser feito com bom uso, porque tem muita gente lá fora que está precisando disso e não tem. Então, a consciência, a gente precisa ter essa consciência, né, de que tudo aquilo que Deus nos ofertou para que a gente viva bem, feliz, uma vida confortável, né, o que nós temos, a nossa casa, o nosso carro, os nossos filhos, tudo isso foi proporcionado pela graça de Deus. Nada disso veio sem uma intenção, né, do Criador. Tudo que nós temos é graça de Deus. E é por isso que a gente tem que agradecer e ter muito claro na nossa mente, né, que tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida tem um propósito e tem uma finalidade. Ele quer que a gente faça o quê? Que a gente siga os ensinamentos de Cristo, que a gente tenha uma vida mais simples, uma vida mais respaldada naquilo que Jesus deixou de ensinamento, para que a gente não se deixe enganar por essas pessoas, né? O Evangelho ele vem falar de um reino e é esse reino que a gente tem que ter como uma referência para a nossa vida eterna, né? Não se apegar a nada que está sendo oferecido aqui nesse momento, porque tudo isso aqui é passageiro, como a gente já está cansado de ouvir falar, estamos aqui de passagem, mas mesmo assim, em alguns momentos a gente se tenta, né? Se deixa levar, se vê seduzido por alguma oportunidade melhor e começa a acreditar em palavras que não têm realmente, palavras vazias, né? Palavras que não têm o efeito que é realmente converter os corações. Bom, é isso. Eu espero que essa palavra chegue até você, entre no seu coração, possa de alguma maneira acrescentar algo, repasse para pessoas que estejam precisando, né? Divida com pessoas que realmente precisam ouvir a palavra de Deus
né? E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fique com Deus e até a próxima reflexão.